Desculpe. Aleluia, Jesus. Nós vamos apresentar uma peça sobre o vaso de barro. Aleluia. Nós estamos procurando um vaso para ornamentar a casa do Senhor. E esse vaso, ele não pode ser um vaso qualquer. Ele tem que ser um vaso especial, que ele aceite ser moldado, que ele aceite ser cozido e que ele aguente passar pelo fogo. Então, vamos fazer a entrada dos vasos. Aleluia, Deus. Pode entrar o primeiro vaso e se apresentar. Eu sou um vaso grande. Está aqui o vaso grande. Mas esse vaso, ele não serve para a casa do Senhor. Porque ele é muito grande. Ele vai tomar muito espaço. Ele representa aquelas pessoas que querem toda a atenção só para elas. E não é desse tipo de vaso que a casa do Senhor precisa. Mas eu quero te perguntar, o seu vaso, ele aceita ser moldado? Ele aceita ser cozido? Ele aguenta passar pelo fogo? Não aceito, eu quero continuar assim. Então esse vaso, ele não serve para o que procuramos. Aleluia. Então faça a entrada de um próximo vaso. Eu sou um vaso de cristal. Esse vaso, ele é muito frágil, ele é muito sensível. Qualquer coisinha ele se quebra e começa a meninice e o chororô. Ele representa aquelas pessoas que por qualquer coisa, por uma falta de paz do Senhor ou por uma falta de oportunidade na igreja, diz que vai sair da casa do Senhor. Então esse tipo de vaso, ele não serve para o que nós estamos procurando. Mas eu quero te perguntar, o seu vaso, ele aceita ser moldado? Ele aceita ser cozido? E ele aceita passar pelo fogo? Não, ele não suporta esse processo. Então ele não serve para o que nós estamos procurando para a casa do Senhor. Então faça a entrada de um próximo vaso. Eu sou o vaso de ouro. Esse vaso, ele representa o luxo e o poder. Mas todo o poder e a autoridade aqui tem que ser do Senhor Jesus. Porque o brilho é dele, a honra é dele e toda a glória é dele. E esse vaso, ele vai ofuscar o que nós procuramos para a casa do Senhor. Mas eu quero te perguntar. E esse vaso também, irmãos, representa aqueles irmãos que querem ser estrela. Tem pessoas que não dão glória quando os outros pregam louva. Mas quando ele está pregando, ele quer que todo mundo fique aplaudindo a ele. Quer todo brilho para ele. Mas quem tem que brilhar é Jesus. Quem brilha na casa é Jesus. Porque toda a honra e glória e poder e autoridade está na mão de Jesus. Mas eu quero te perguntar. Esse vaso, ele aceita ser moldado? Ele aceita ser cozido? E ele aceita passar pelo fogo? Não, vou tirar toda a sua beleza. Então ele não serve para o que nós estamos procurando. Será que nós vamos encontrar este vaso que nós procuramos para a casa do Senhor? Aleluia, Jesus. Tem mais um vaso? Sim. Aqui está o meu vaso de borracha. É um vaso diferenciado dos outros vasos e ele pode ser muito útil para a casa do Senhor. Ele serve? Não, o vaso de borracha, ele não serve para a casa do Senhor. Porque esse vaso, ele, qualquer coisinha, ele vai se derreter. Ele não vai aguentar o processo do fogo. Ele é muito sensível. E o vaso que nós estamos procurando não pode ser esse tipo de vaso com muita sensibilidade, que vê além do que a gente não vê, que coloca coisas em lugares que não existem. Então esse vaso é aquele vaso, né, que estica, que vai, que volta e não fica na casa do Senhor. Então esse tipo de vaso, ele não serve, mas eu quero te perguntar. Esse é o vaso, ele aceita ser moldado? Ele aceita ser cozido? E ele aceita passar pelo fogo? Ele não aceita, porque ele é um vaso de borracha e ele não vai suportar o calor do fogo. Meu Deus, e agora? O que nós iremos fazer? Nós precisamos de um vaso, igreja, para ornamentar a casa do Senhor. Tem mais um vaso? Será que nós encontramos o nosso vaso? Eu sou o vaso de barro.
Aleluia, Deus. Vaso que o Senhor está à procura. Ele pode estar até trincado, rachado, quebrado em pedaços. Mas ele aguenta o processo do fogo. Aleluia, Nas Deus. mãos do Senhor ele pode ser moldado. Aleluia, Jesus. Então está aqui o nosso vaso de barro. Aleluia, Jesus. Esse vaso, irmão, é aquele vaso que ninguém vê beleza por fora. Ninguém dá valor para este vaso. Mas a sua beleza está no seu interior. Está na sua obediência. Porque o vaso, quando ele é moldado, quando ele aguenta ser cozido, que é aquele processo da limpeza do barro, que Jesus tira toda a sujeira e começa a moldar, começa a refazer, tirar seus quebradinhos para te usar na obra. É este vaso de barro que a casa do Senhor procura. E você, que tipo de vaso você é? Vaso de barro. Aleluia, palma que louva o Senhor porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, Jesus. Irmãos, pode guardar os seus vasos. Amém, Jesus, porque nós vamos louvar ao Senhor. O louvor, o vaso de barro. Amém? As irmãs